Senhores, então, dando continuidade aí, eu vou pedir para vocês, por gentileza, peguem o seu livro, vou estar disponibilizando a minha tela aqui para a gente poder acompanhar juntos, tá certo? Nós vamos precisar, lá do seu livro, na página 51, nós vamos trabalhar agora com as zonas térmicas. Por gentileza, pegue seu livro, acompanha, tá? Presta atenção na minha fala e presta atenção no seu material. Página 51, nós vamos estar falando a respeito das zonas térmicas. Essas zonas térmicas é uma divisão que utiliza como ponto de referência principal os paralelos do planeta Terra. Quem são esses paralelos? Só revisando. Essas linhas imaginárias que você tem traçado aqui no centro desse globinho. Deixa eu aumentar aqui para poder visualizar melhor. Essas linhas branquinhas traçadas aqui no centro, você vai ter pontos de referência. O que são esses pontos de referência? O principal deles, deixa eu até mudar a cor da minha caneta aqui. O principal deles vai ser essa linha que divide o globo terrestre ao meio. Lembra aquela historinha? Foi medida com igual distância de um polo a outro, traçada no meio, uma linha imaginária, que, devido à sua importância por dividir o globo terrestre em duas metades, ela ficou chamada de paralelo principal. Então, esse paralelo principal se chama linha do Equador e ela vai ser o principal ponto de referência para a gente poder estar analisando essa situação aqui das zonas térmicas. Na sequência, eu vou mudar novamente a cor aqui da caneta, porque nós temos linhas que elas são chamadas linhas intermediárias. Por que intermediárias? Ela, somada com a importância do paralelo do Equador, vai somar esses pontos de referência para a distribuição das zonas térmicas. Então, aqui, logo acima, no hemisfério norte, mudei até a grossura da linha para vocês perceberem. No hemisfério norte, logo acima da linha do Equador, você tem o Trópico de Câncer, e logo acima do Trópico de Câncer, você tem aqui na delimitação da zona polar, que é o Círculo Polar Ártico. Já no hemisfério sul, logo abaixo da linha do Equador, você tem aqui o Trópico de Capricórnio. E logo abaixo do Trópico de Capricórnio, você tem aqui o Círculo Polar Antártico. Beleza? Então, nessa delimitação aí, você teve a ocorrência de 5 linhas. Principal delas, paralelo do Equador. No hemisfério sul, você tem Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. No hemisfério norte, você tem linha do Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Esses são os 5 paralelos principais, 5 paralelos que têm nomes. E eles vão servir para delimitar a nossa chamada zona térmica, as zonas térmicas que tem no globo terrestre. Só que presta atenção no seguinte, são 5 paralelos principais. Toma cuidado para não confundir com as 5 zonas térmicas, porque os paralelos principais delimitam as zonas térmicas, a ocorrência das zonas térmicas, as características dessas zonas, beleza? Então, não confunda Lé com Cré, né? É fácil de confundir, mas é só prestar atenção. Os paralelos principais servem para delimitar as chamadas zonas térmicas, tá bem? Tem um esboçozinho também nos vídeos anteriores que eu havia postado para vocês. Então, bora lá, deixa eu tirar meu lindo sorriso daqui para vocês prestarem atenção na explicação, parar de olhar para mim. Depois eu volto para vocês olharem mais de quem vocês não me conhecem, de pertinho. Então, as zonas térmicas, elas vão se dar por esses motivos aqui. Deixa eu trocar a cor da caneta, porque verde não vai ficar legal para a gente poder estudar. Então, bora apagar esse verdinho aqui e vamos trabalhar com o azul tradicional. As zonas térmicas, nossa senhora, deixa eu afinar também, empolguei. Aqui, fica melhor para a gente poder fazer nossas observações. Então, assim, começando. As zonas térmicas, elas vão se dar por conta desses motivos aqui, ó. Por causa do eixo de inclinação, que é essa linha imaginária aqui no meio. Não significa que o planeta Terra está espetado num palito, lembra disso? É uma linha imaginária. Esse eixo de inclinação que dá essa aparência tortuosa do planeta Terra, essa forma arredondada, porém, se chama geóide, que é ligeiramente achatada nos polos, tá? Vou até fazer uma observação para vocês com relação a isso daí. Deixa eu colocar
aqui no cantinho, escreve geoide. O que é isso, professora? Ligeiramente achatada nos polos. É como se você pegasse, vou chegar lá mais para cá para o cantinho para não atrapalhar a gente. Você pegasse uma bola de futebol, uma bola comum, e apertasse ela contra o chão. Ela, aonde você está apertando, ela vai ficar mais reta, e aonde você está com ela no chão, vai ficar mais reta. Só porque o meio dela vai estufar, vai ficar aquele bucho no meio. Então, isso é um geoide, tá bem? Isso é o formato geoide que o planeta Terra apresenta, ligeiramente achatado. É arredondado, não falamos redonda, tá? Por conta disso tudo, a luz e o calor do Sol não chegam, isso aqui é fundamental para nós, não chegam com a mesma intensidade em todos os locais da Terra. Então, você vai ter períodos de iluminação diferentes, tá? Esses períodos de iluminação diferente na Terra que você vai ter a quantidade de luz e calor chegando desigual nos hemisférios. Isso aqui também vai ajudar na ocorrência das estações do ano, tá? Eixo de inclinação. Você está percebendo que se eu desenhar nessa lateral aqui os raios do Sol, pensa que esse lado que eu estou riscando aqui é o Sol. Essas linhas amarelas são os raios do Sol. Se eu continuar traçando essas linhas amarelas aqui no hemisfério sul, você vai conseguir perceber o seguinte: aqui a linha amarela foi menor, aqui ela já aumentou e aqui ela aumentou mais. A mesma coisa aconteceria aqui no hemisfério sul. Aqui a linha amarela seria maior e aqui muito maior. Por quê? Por conta do eixo de inclinação da Terra, os raios solares, que essas linhas amarelas chegam de maneira desigual nos hemisférios. Isso vai fazer com que tenha temperatura diferente, ocorrência de formações vegetais, tipos de animais. Tudo isso vai influenciar tanto no clima quanto na biodiversidade, que é essa associação tanto de animal quanto de vegetal no planeta. Então, aonde recebe maior quantidade de luz solar, consequentemente, você também vai ter uma maior quantidade de chuva. Quanto maior o calor do sol numa determinada área, vai favorecer a ocorrência de chuvas, porque quanto mais o sol esquenta, mais evapora as águas. Você tem água de mar, água de oceanos, águas de lagos, a própria vegetação evapora também. Então, você vai tendo esse acúmulo por causa de vapor de água na atmosfera, justamente por causa desse esquentamento de forma desigual aqui que os raios solares vai provocando, tá bem? Olha aqui, as diferenças de intensidade de luz e calor que ela recebe estão entre os fatores que possibilitam a divisão das zonas térmicas, utilizando os principais paralelos. Quais são os paralelos? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Acabou que o Ártico eu tirei daqui sem querer, certo? Esses são os paralelos principais que vão delimitar as zonas térmicas, tá? Utilizando os paralelos principais, então, essas divisões nos ajudam a compreender, por exemplo, os climas, a ocupação humana na superfície. Quanto mais distante dessa linha central aqui, ó, que eu estou riscando, que é a linha do Equador, quanto mais distante dela, indo em direção aos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, mais frio vai estar. Quanto mais longe da linha do Equador, menor será a temperatura. Por que, professora, que isso acontece? Por conta do caminho que o raio do Sol percorre até tocar a superfície da Terra, ele vai perdendo calor. Então, quanto o caminho dele, vou apagar o excesso de informação aqui, tirar isso aqui tudo. Só vou ficar com os raios do Sol. Olha só, pensa essa linha amarela que é o caminho que o Sol percorreu para chegar aqui nesse ponto, abaixo do Trópico de Câncer. Olha a diferença desse caminho e olha a diferença desse caminho, aqui em cima no Polo Norte. Qual foi onde que ele percorreu o maior caminho para tocar a superfície? Foi aqui no Polo Norte, nessa porção superior do globo terrestre. Então, esse caminho a mais que os raios do Sol demoraram para tocar a superfície, fez com que ele perdesse temperatura, certo? Então, ele não vai esquentar tanto a superfície, certo? Então, isso vai ser de fundamental importância para a ocorrência de tipos de paisagem e também de ocupação humana.
Quanto maior o eixo de inclinação, menor vai ser a quantidade de luz chegando na superfície terrestre. O eixo de inclinação aqui, olha só, se eu traçar uma linha até chegar aqui, olha o tamanho do caminho que o raio do Sol vai percorrer até tocar na superfície. Então, do Sol até chegar nesse ponto aqui, ele já esfriou, já perdeu temperatura. Olha aqui a diferença. Aqui onde ele chega com maior intensidade na porção central aqui do globo. Aqui, os raios solares tocam a superfície mais rápido. Significa que aqui ele vai esquentar mais, tá bom? Olha só, você tem, então, classificações de zonas térmicas. Eu vou querer muita atenção nesse mapinha aqui, tá? Zona tropical, tortura. Vou tentar de novo, sou teimosa. Zona tropical, ela é formada pelas áreas presta atenção, entre a linha do Equador e os trópicos. Você tem um trópico aqui e um trópico... Tô vendo coisa já. Deixa eu apagar isso aqui. Ela é formada entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essa região que eu estou destacando para você, que no seu mapa do livro aí está alaranjada, você tem a zona tropical. Ela é formada pelas áreas entre os trópicos e a linha do Equador. Então, nessa zona tropical, você tem trópico de Câncer, linha do Equador e trópico de Capricórnio. Professor, o Equador é trópico? Não. O Equador é linha do Equador. Essa zona tropical aqui, ela pode ser chamada também de intertropical. Intertropical, entre os trópicos, tá bem? Ela está em alaranjada aqui porque aqui nós temos um diferencial com relação às outras zonas térmicas, e o diferencial dela está aqui, ó. Recebe maior quantidade de calor e são mais iluminadas pelo Sol. Significa que essa região aqui é a mais quente do planeta Terra. Localizando as terras do Brasil aqui, ó, você tem mais ou menos essa areazinha aqui do território brasileiro, tá? Nossa distribuição de terras está praticamente toda dentro dessa região tropical, dessa zona tropical, também chamada de intertropical. Quer dizer que só tem um pedacinho aqui no nosso país que está fora dessa zona, que é a região sul do país, que nós vamos ver isso também. A maior parte do território brasileiro está na zona tropical. Lembra lá da musiquinha? Moro num país tropical. Por quê? Isso garante para nós elevadas temperaturas a maior parte do ano. Elevada temperatura a maior parte do ano. Aqui, continuando. Dos trópicos até os círculos polares, você tem a zona temperada do sul e do norte. Então, aqui, do trópico de Câncer, peraí, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito risco, mais risco do que eu já faço, né? Do trópico de Câncer até o círculo polar ártico, você tem a zona temperada do norte. Significa que nessa região aqui você vai ter uma distribuição mais regular das estações do ano. As principais características dessa região são as 4 estações muito bem definidas. Você tem a zona temperada do norte e tem aqui, ó, zona temperada do sul, que também fica entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Então, aqui, zona temperada do sul, zona temperada do norte. Nessa zona temperada do sul, ela pode receber outro nome, que é a zona subtropical. Sub, em referência ao trópico aqui de Capricórnio. Subtropical, abaixo do trópico de Capricórnio. Também vai apresentar as mesmas características aqui da zona temperada do norte. As 4 estações muito bem definidas. Porém, o que vai diferenciar uma zona temperada da outra, a zona temperada do norte da zona temperada do sul, é que a temperatura na zona temperada do sul é mais elevada. E nós vamos entender o porquê que isso vai acontecer também. Na sequência, você tem aí as zonas polares, né? Que os raios solares atingem a superfície de maneira muito inclinada, e por essa razão a quantidade de calor recebida é bem menor durante o ano. Isso que vai justificar aquelas calotas, aqueles chapeuzinhos brancos que se formam nos polos, né? Por isso que se chama calota polar. Aquela porção de gelo que se acumula nos polos, porque os raios solares não incidem diretamente na superfície terrestre, não provocam um esquentamento do solo e, consequentemente,
você não vai ter irradiação, você vai ter iluminação. Radiação você não vai ter, não vai estar esquentando. E aí, ó, a formação das calotas próxima aos polos norte e polo sul. Isso tudo é em função da distribuição, o eixo de inclinação e o formato do planeta Terra. Aqui, o eixo de inclinação e esse formato geóide que eu falei para vocês. Esse eixo de inclinação ele é muito importante. Eixo de inclinação, movimento de rotação, movimento de translação. Mas nesse caso aqui, nós vamos dar uma importância maior somente ao eixo de inclinação, para a gente poder entender como que acontece essa distribuição de luz e calor na superfície terrestre, tá certo? Voltando aqui para vocês agora, voltarão a me ver. Eu deixei para vocês, como proposta de atividade com relação a essa discussão, 3 questões. Eu vou pedir para vocês o seguinte, como nós tivemos esse advento aí desse novo lockdown decretado pelo prefeito, vou pedir para vocês, por favor, a compreensão e ajuda, né? Não adianta falar que está difícil, porque não está fácil para ninguém. Está difícil para mim também, está difícil para todos. Eu entendo perfeitamente a situação. Eu vou pedir para vocês, por favor, façam essa atividade em uma folha que ela possa ser destacada e entregue na escola junto com as apostilas que vocês vão estar pegando. Com a graça de Deus, vai ser possível, daqui a uns dias, vamos ter fé nisso, buscar essas apostilas na escola. Porque até então, essa semana aqui, referente a esse cronograma 8, seria a que, teoricamente, vocês deveriam ter buscado na escola ontem não, no dia 8, né? Segunda-feira. Só que, por motivos que todos estão percebendo aí, esse novo lockdown foi decretado, é coisa séria, não vamos brincar com isso, então não foi possível fazer essa entrega. Mas na primeira oportunidade será entregue as apostilas para vocês. Vocês vão devolver a que está com vocês e pegar essas aqui, que nós já estamos trabalhando com ela. Ah, professora, então vou precisar fazer atividade 2 vezes? Não. Por isso que eu estou falando, faça essas atividades, não te custa nada copiar a questão 1, 2 e 3 numa folha, você tem que escrever, é inevitável isso, né? Você não vai precisar copiar isso aqui, porque isso aqui está no livro. É tanto que eu estou mostrando toda hora aqui no seu livro, está no livro, não é necessário copiar. Professora, precisa copiar o texto? Repito, não, texto não, eu não gosto de cópia. Agora, as atividades, sim. Por quê? Você vai precisar copiar as atividades e responder numa folha. Pode ser folha de chamequim, pode ser folha de caderno, de modo que você possa arrancar essa folha e entregar junto com a apostila. Porque essas perguntas aqui, ó, vou diminuir o tamanho aqui para você ver. Ela está na apostila, tá bom? Ela está na apostila. E para a gente não ficar parado olhando para o tempo, atrasando coisa para depois repor, essas atividades aqui a gente já ganha esse tempo aí e já vai fazendo. Então, as atividades 1, 2 e 3, eu vou pedir para vocês, por favor, escreve numa folha separada, numa folha de caderno ou numa folha de chamex, o que você puder, tá? E de modo que, quando você pegar a sua apostila, essa parte aqui já vai estar feita nessa folha, então você só vai precisar colar essa folha lá nessa apostila para mim, tá bom? Aí, claro, você vai colocar o seu nome, aqui, ó, nome, série, não precisa nem especificar aqui meu nome, mas pelo menos coloca aqui o período, tá bom? Para essa folha não se perder. Eu vou pedir, por favor, quando você pegar a sua apostila, já cola logo esse material lá, né? Grampia, o que você puder. Tem gente que não tem grampeador, mas tem cola. Cola lá atrás para a gente poder ir fazendo, tá? Então, repito, não precisa copiar o texto está no livro. Todos têm o livro. Agora, as atividades é que a gente não pode ficar parado esperando o tempo passar, olhando a grama crescer, né? Então, aí, faz a questão número 1, 2 e 3, anota lá na folha. A primeira questão está falando assim, quais são as zonas térmicas percebidas? Vai lá no seu livro, o que a gente acabou de ver? O que acabou de ver? Vou até apagar o excesso de informação aqui para poder ver melhor. Quais são as zonas térmicas que você percebeu? A observação que eu fiz lá no começo do vídeo, não confunda zona térmica com paralelo. Está na dúvida? Volta o vídeo, né? Não é assim? Quais são as zonas térmicas? Não perguntei quantas, está escrito aqui quais.
Só falei errado. Quais são as zonas térmicas percebidas no planeta Terra? Coloca lá, quais são as zonas? São 5. Quais são os fatores que provocam a ocorrência das zonas térmicas no planeta Terra? Vimos isso aqui também. Quais são os fatores? O que leva a essas zonas térmicas? A questão, lembra, da inclinaçãozinha? Mais ou menos por aí, está no caminho certo. E a questão de número 3, quais são os tipos de climas identificados nas zonas térmicas? Veja só a situação. Se você tem uma zona que ela é tropical, o nome que vem junto com a zona caracteriza o clima, tá? Pegou? Zona tropical, qual é o tipo do clima? Zona temperada, qual que é o tipo do clima? Zona polar, qual que é o tipo do clima? Entendeu? É mais ou menos isso. O tipo, o nome da zona caracteriza o clima, tá? Não falei isso antes, mas falei agora. Já dei spoiler da resposta. Pega, pega, pega no ar, tá bom? Então, essas aqui, eu peço, por favor, a ajuda de vocês. Vocês vão estar recebendo essa apostila aqui na oportunidade. Agora, não. Não tem ninguém falando para vocês ir na escola agora, porque não pode. Não pode. Os únicos atendimentos que estão sendo feitos na escola é administrativo com horário marcado, com a direção. Ninguém está indo na escola. Não há possibilidade de ter aglomeração nem fluxo de pessoas em local igual escola, tá bom? Que demanda uma grande mão de obra. Então, essa apostila aqui vai ser entregue na primeira oportunidade que tiver. Por isso, eu peço a ajuda e compreensão de vocês, faça essas 3 atividades, responda numa folha separada, de modo que você possa entregá-la quando for fazer a devolução da apostila, tá bom? Pode ser colada, pode ser grampeada, enfim, o dia que você pegar essa apostila, que você já vai ver que tem essa atividade aí, opa, já está pronta, é só colocar ela lá junto dela, tá bem? Eu vou pedir ajuda para vocês nesse sentido aí, porque nós precisamos dar andamento na nossa vida, né? O vírus está aí, a doença está aí, mas nós precisamos passar por cima disso daí e sair vitoriosos. Então, ajuda, né? Não fica com preguiça, é pouca coisa, são só 3 questões, presta atenção no vídeo, presta atenção nos áudios, usa seu material, usa seu livro. Vamos fazer cada um a sua parte que nós vamos conseguir, tá bem? Beijo para vocês, bom trabalho e faz aí as atividades.